Bom, agora a gente já consegue fazer um desenho um pouco mais legal, né? Para fazer a parte do Photoshop do exercício, a gente não vai, dessa vez, tá? Não vai reproduzir esse desenho no Photoshop porque, bah, ficaria bem difícil, tá? Seria bem trabalhoso e não vejo por quê. Mas a gente vai fazer uma parte no Photoshop. E a parte que a gente vai fazer é a criação de um mockup. Eu vou colocar esse mockup numa roupa, num moletom, numa camiseta, e a gente vai aprender a fazer a edição dessa roupa usando o desenho que a gente acabou de criar no Illustrator. Então, vamos lá. Bom, nessa aula a gente vai então usar esse desenho que a gente acabou de terminar de fazer para colocar ele no mockup. Vocês podem usar qualquer mockup, tá? Eu escolhi um mockup deste site aqui, chama Colorlib, tá? Esse site, ele tem diversas imagens, diversos PNGs que vocês podem baixar, isso não é um PSD, vocês podem até baixar o mockup pronto, tá? A ideia é mostrar para vocês como é que a gente pode usar as coisas que a gente aprendeu nas aulas anteriores para fazer o mockup. Se vocês colocarem no Google mockup, free download, vai aparecer muita coisa, tá? A intenção era usar alguma coisa que fosse, achar alguma imagem que fosse plana, que tivesse alguma coisa de amassado, assim, alguma coisa de sombra, para que a gente pudesse fazer a aplicação numa superfície um pouquinho mais complexa e que fosse fácil de, de selecionar do fundo. Tá? Então, se vocês forem tentar aplicar isso em alguma outra coisa, só tomem cuidado com isso. Tá? Então, essa imagem aqui que eu vou disponibilizar também no Moodle e no Drive, ou vocês podem procurar uma que seja parecida, que tenha mais ou menos aí essas características que eu acabei de listar. Tá? Então, a gente vai no Photoshop, abre a imagem, essa aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, como sempre, é criar uma cópia da camada de base. Ctrl J, cria uma cópia, essa aqui a gente nem vai usar. O próximo passo, a gente vai selecionar o pullover para destacar ele do fundo e a gente vai criar uma máscara. Essa máscara vai servir de base para que a gente possa, por exemplo, mudar a cor desse pullover ou para que a gente possa também fazer a aplicação das sombras que estão aqui nessas regiões amassadas do casaco. Então, a primeira coisa é criar a máscara. Para criar a máscara, a gente precisa fazer a seleção. Dá para fazer uma seleção por cores, porque tem uma borda bem contrastada aqui entre o pullover e a parte cinza, apesar, né, de que as duas cores são parecidas. Então, vamos tentar aqui com a ferramenta seleção rápida. Vou aumentar o zoom aqui para a gente enxergar tudo. Como vocês lembram, né, para mexer no tamanho dos pincéis, colchetes, colchete para a esquerda e colchete para a direita. Então, vamos começar aqui com um pincel bem grande, ó. Eu vou clicando, só estou clicando e ele vai selecionando, tá? Então, vamos ver aqui, pronto. Agora, eu vou ter que começar a refinar a seleção, e para refinar a seleção eu vou usar um pincel menor. Então, diminuir o tamanho do pincel, vou aproximar um pouco o zoom. O zoom que eu estou usando aqui é Ctrl espaço. Tá? Aqui teve esse problema porque ele colocou coisas na seleção que não deveriam estar, então eu vou usar um pincel ainda menor. E vou usar o Alt, estou mantendo o Alt pressionado, vê que muda o cursor. Aqui no centro tem mais, se eu usar o Alt, eu fico pressionando o Alt, ó, ele vai tirando. Como é que a gente arruma essa máscara depois? Só pintando com o pincel, tá bom? Não tem como arrumar essa parte aqui assim muito direitinho. Se vocês quiserem, podem tentar aqui adicionar essas partes que deveriam estar na máscara, na seleção e não estão. Ó, se quiser tirar, tira com Alt. E vocês estão ouvindo pelo barulho dos cliques que eu dou, eu não faço, eu não pinto assim em grandes extensões. Tá, o pan para mover a figura assim, né? Eu uso o espaço. Ó, agora aqui o Alt, vamos tentar tirar essa sombra. Vamos ver o que dá para fazer, né? Então vamos tentar aí fazer a melhor seleção possível.
E aqui onde tiver demais, a gente tira com Alt. Nessas partes aqui, o Photoshop está achando difícil saber o que é figura e o que é fundo, porque ele não está conseguindo identificar os contornos, porque as cores são próximas. Ó, aqui ele está tendo muita dificuldade de identificar onde é que está a borda. Então, nesse caso, a gente precisa fazer a pintura à mão. Vamos ver aqui. Bom, então eu só não quero me demorar muito para não fazer essa aula muito. Opa, não fazer essa aula mais extensa do que ela precisa ser. Tá? Vou usar essa seleção para criar a máscara. Uma vez selecionado, tá? A gente vai fazer o seguinte: a gente não vai criar a máscara nessa camada, na camada 1. A gente vai criar a máscara aqui. A gente vai criar uma camada nova, uma camada de ajuste. Esse aqui é o ícone, tá? Esse aqui parece uma bolachinha preta e branca. Aí vocês cor sólida. Aí vocês escolhem uma cor. Qualquer cor, tá? O que aconteceu? Aquela seleção virou uma máscara, como vocês estão vendo aqui. E ele criou uma camada de ajuste que a gente já tinha usado no exercício anterior, aquele da menina no fundo, que é basicamente pintar todo o arquivo com uma cor que vocês escolheram. Essa camada de ajuste se comporta desse jeito, ela veio com uma máscara, porque quando a gente criou a camada de ajuste, tinha uma seleção. Então o Photoshop entendeu que a gente queria fazer uma máscara. Eu vou colocar essa camada de ajuste aqui para baixo. E agora eu vou manter o Ctrl pressionado e vou clicar aqui no ícone da máscara. Vou trazer aqui para frente. Não tem como aumentar mais isso, tá, gente? Então, olha como é que tá o cursor agora. Quando eu mantiver o Ctrl pressionado, ele vai ficar com um quadriculado indicando que ele vai carregar uma seleção. Aí vocês clicam uma vez. Ele carregou a seleção. Agora sim, vocês vão selecionar a camada 1. E aí, quando vocês clicarem nesse botãozinho aqui, ó, de criar uma máscara, ele vai criar a máscara e vai ficar tudo transparente, o fundo. O fundo vai ficar transparente. Nossa. Pronto. Tá, vocês estão vendo aqui, ó, que tá vazando vermelho. Esse vermelho que tá vazando é por causa da seleção da máscara, que não ficou ali, nossa, muito bem feito. Então, aí vocês podem, com o pincel, né, preto. Opa, tá enorme, vamos diminuir bastante aqui. Ó, vocês podem pintar o pincel. Vamos ver, vamos de novo. Ó, e vocês podem ver aqui que vocês estão pintando a máscara de preto e o que tá embaixo tá aparecendo, porque lembra, o preto esconde. Então, vocês, no meu caso aqui, tá? Eu tava com uma opacidade de 46%, eu vou colocar a opacidade de 100%. Ó. Então aqui ele apaga. O que eu tô vendo, esse vermelho aqui, que eu tô passando o mouse em cima, é a camada de ajuste cor sólida. Então, se vocês querem esconder, vocês precisam usar o branco. E aí, opa, tem que ir pintando aqui, né? O que a gente está revelando aqui? A gente está revelando o fundo. Bom, vocês podem pensar, tá, isso aí não tá assim muito bom, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer isso com a máscara, a gente pode pintar direto nessa máscara aqui. Opa. E a gente pode ir pintando aqui, e a gente vai vendo que vai revelando essas partes. E aqui a gente pode ir ajustando a pintura desse jeito. A gente vai precisar conversar mais sobre pincéis, tá? Para fazer essas edições. Então, deixa eu ver aqui, ó. Onde é que tá? Janela. Configurações do pincel, tá?
Vocês estão vendo que a gente risca e ele tem um gradiente, assim, uma nuvem, ele fica nublado, né? Um gradiente da cor para o transparente. Isso é a dureza. Então, é um Ctrl Z. Se eu colocar 100% de dureza, olha como fica. Então, vocês podem colocar alguma coisa intermediária na dureza. Vocês podem aumentar o espaçamento, por exemplo, aqui tá demais, né? Vocês podem, ó, aqui dá pra ver como ficaria. Aumenta o espaçamento, o pincel fica um pouco, não fica tão duro, né? Ou aqui também ele vai fazer uma separação bem rígida, certo? Então, a ideia de melhorar a seleção é pintar a máscara. Vocês podem fazer isso em qualquer uma delas. Vocês podem fazer nessa aqui ou podem fazer na de baixo, tá? Eu não vou fazer isso, eu faço de repente numa próxima aula, tá? Mas agora eu vou continuar com o com o mockup. Bom, o que a gente precisa fazer agora está quase tudo pronto. Olha só, vocês precisam só selecionar o desenho de vocês no Illustrator, Ctrl C, vai para o Photoshop, Ctrl A, desfaz a seleção, clica fora de qualquer máscara, de qualquer camada, Ctrl V, para ele não ter perigo dele colar em alguma camada achando que aquilo é uma máscara, tá bom? Ok. E aí você só tem que lembrar de confirmar, pode ser com Enter ou pode ser naquele xizinho. Eu vou cancelar ele, não precisa colocar nas bibliotecas. E Ctrl T, vou colocar ele na posição que eu acho que fica legal, tá? Vamos dizer aqui assim. Pronto. Agora eu preciso colocar ele entre a máscara e a camada de ajuste cor sólida. E o que a gente precisa fazer para esse desenho aparecer? Pensa, a gente gostaria nesse contexto, tá? Com essa imagem, que apenas as sombras ficassem aparecendo, que os pixels brancos desaparecessem. A gente aplica um modo de mistura. Qual é o modo de mistura que faz com que o branco desapareça e os pretos fiquem? É o multiplicar ou qualquer um desses aqui. Vamos ver como é que fica com multiplicação, tá certo? E por isso que eu nem me esforcei muito com a máscara, porque eu sabia que era para ficar vermelho depois, tá? Como é que fica com cor mais escura? Nossa, tirou os pretos só os muito... Ó, esse aqui também ficou legal. Enfim, agora o que tá faltando é que a gente deixe os cadarços ali do... Não é cadarço, gente. Ai, desculpa ali. Os fiozinhos de amarrar o capuz, que eles não podem ficar em cima do bichinho daquele jeito. Eles têm que ficar brancos, né? Porque eles, obviamente, não são vermelhos e verdes. Eles são só vermelhos. Como é que a gente vai fazer isso? Colocando uma máscara. Então, isso pode ficar de exercício para vocês, tá? Vocês podem selecionar aqui um objeto inteligente, rasterizar, botando direito, rasteriza a camada, coloca uma máscara, faz uma seleção no objeto. Vai ser bem fácil fazer com essa ferramenta aqui, porque ele é... Aliás, a gente nem precisa fazer seleção com ferramenta nenhuma, só mantém o Ctrl pressionado, ele carrega a seleção, cria uma máscara, e agora a gente pode, com o pincel, cadê aqui? Pincel, você tem que lembrar de selecionar a máscara, tá, gente? Ó, com o pincel vocês podem apagar a partezinha verde para ele mostrar o branco que está ali em cima, tá certo? Vocês abram aqui a janela configuração do pincel para vocês mexerem na dureza e no espaçamento. O tamanho a gente combina, né, de vocês usarem os colchetes. Tá? Aí vocês estão aqui com a máscara selecionada, troca para preto. Eu não vou fazer isso com muito cuidado, tá? Eu vou fazer meio assim, mas a ideia, né, é que vocês pintam aqui. Tá, ficou horrível. Mas se vocês fizerem com calma, com paciência, vai ficar legal. Tá bom, gente? Então, era isso sobre essa aula do Photoshop. Vocês podem tentar aplicar isso em outros mockups. E aí vocês podem ir postando o resultado tanto lá no nosso curso, ou a gente pode ir mostrando os resultados, enfim. Tá? Era isso. Até a próxima.